Pessoal, boa noite, oficialmente falando. Espero que todos estejam muito bem, para a gente garantir nossa continuidade nos trabalhos dessas aulas em preparação para o Enem 2020, né? Nós agradecemos imensamente a presença dos alunos aí do ensino médio do CPMG e aqueles alunos que, porventura, são convidados também que possam estar presente conosco aqui, o pessoal do CPI Osório, do Seja Dom Bosco, do Edmo Teixeira, do Colégio Elias, né, bem como da região, Dona Eva, né, Escola Estadual Dona Eva, da Diorama, a Analista Cecília de Amorinópolis e Maria Barreto de Israelândia. Né? A gente fica feliz em ter essa oportunidade de poder, então, estar ministrando essas aulas em preparação para o Enem para todos vocês. Que seja uma experiência boa, agradável para todos vocês, que seja uma experiência agradável para você, Iago, e desde logo a gente agradece o seu pronto atendimento, a sua disposição em estar nessa casa, né, de retornar aqui, uma vez que já passou pelo estágio. Eu imagino que o seu ensino médio foi lá na Israelândia, não é? Foi. Mas que a sua graduação foi aqui, na UEG, e nisso eu já apresento o Iago, né, que vai então ministrar essa aula para a gente com enfoque geográfico, né, ciências humanas com enfoque geográfico. O Iago fez geografia aqui na UEG de Porá, né? Ele fez mestrado na Universidade Federal de Goiás, regional Jataí, e atualmente é aluno do doutorado do programa de pós-graduação em geografia da mesma universidade, né, onde ele fez o seu mestrado, né, na Universidade Federal de Goiás, regional Jataí. A experiência dele é em geografia, com ênfase em geografia regional, geohistória, né, atuando principalmente nas áreas de formação territorial e econômica de Goiás. Então, a dita geografia humana, vamos assim dizer. É membro de grupo de pesquisa, né, da rede de pesquisa sobre regiões agrícolas e do grupo de estudo sobre a dialética no laboratório GeoLíder. Membro também do grupo de estudos colaborativa de ensino de cidade e cidadanias, LEPEG, e coordenador e secretário do Laboratório de Estudos Regionais, LAGER, da UFG Regional Jataí, Riachuelo, do campus Riachuelo. Então, Iago, aqui é o CPMG, nós estamos muito felizes com a sua presença e nós disponibilizamos essa turma, porque da mesma forma que nós fizemos o convite à sua pessoa, também convidamos a sua metodologia, convidamos também aquilo que você pode trazer para a gente em prol do sucesso desses meninos nessa prova tão importante que é nessa etapa da vida deles, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então você fica à vontade e estamos aqui para dar o apoio que se por acaso precisar. Ok. Caio, muito obrigado. Caio, eu tenho até que horário? Só me fala só para mim me organizar. O nosso combinado é até às 20 horas, né? Certo. Beleza. Bom, então, inicialmente aqui, pessoal, gostaria de agradecer a participação de vocês, gostaria de agradecer ao convite que a professora Edilene me fez. É sempre um prazer estar aqui novamente e estar junto com vocês. Agora, como colegas, né? Vocês foram meus professores e agora como colegas de trabalho, é uma coisa que me deixa muito feliz e bastante animado em poder continuar. Eu trouxe aqui um material para tratar com vocês um pouquinho sobre a geohistória de Goiás e também sobre um processo que a gente vive atualmente, que é muito forte no Brasil e que tem alavancado aí um pouco da economia e trazido alguns problemas sociais também, que é sobre as questões do agronegócio e também sobre as questões da modernização agrícola. Então, muito feliz de estar participando aqui junto com vocês. Eu não sei como que funciona a questão de perguntas, Edilane, qualquer coisa aí, pode me interromper, caso tenha, tá? Para poder falar e interromper a aula durante a explanação, sem nenhum problema. Então, eu vou... Só um minutinho aqui, deixa eu organizar aqui para que eu possa estar vendo aqui também. Isso. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a ocupação de Goiás e sobre a modernização agrícola, né? Como o Caio disse, vocês tiveram aí hoje
um dia extenso, né, sobre uma pauta muito importante da consciência negra, então espero não ser tão cansativo aqui, tá? Eu preparei em 2 momentos, um pouco sobre a ocupação de Goiás, então espero tratar aqui de alguns aspectos bem mais tranquilos, né, visto que o vestibular também da Universidade Estadual de Goiás, ela cobra a geografia de Goiás, a geohistória, e depois também vou falar de um aspecto mais geral, que é sobre a modernização agrícola. Então, vamos lá. A gente tem aqui, então, um processo da geografia que ela tem uma ramificação, uma divisão da geografia geral e uma geografia regional, né? Dentro da geografia regional, a gente tem uma divisão entre geografia humana e geografia física, né? Isso é muito acentuado na geografia, né? E eu me encaixo muito nas questões das humanidades, né? Dentro da pauta da geografia que trabalha sobre as questões humanas. Dentro dessa questão humana, a gente tem uma geografia mais geral e uma geografia regional, né? A geografia geral é aquela que a gente estuda os elementos humanos e físicos de maneiras individuais, né? Enquanto que a da geral a gente tem um enfoque de forma mais particular de cada fenômeno. Então, por uma questão de método, uma questão de visão de mundo, eu trago, então, de uma forma geral para o regional, né? De repente, até uma questão dialética, talvez, né, historicista, para tentar desenvolver as minhas pesquisas. Bom, eu trabalho com a ideia de que a geografia estuda o espaço geográfico, e essa geografia estudando o espaço geográfico é uma interação entre o homem mais a natureza, ou do homem na natureza, mediante a 2 coisas. Primeiro delas, pelo trabalho e pelas técnicas. Então, o homem modifica essa natureza através do trabalho e das técnicas, né? O trabalho é o ato de fazer e as técnicas é o modo de fazer. Então, com isso, a gente tem uma materialidade, uma construção material. Com isso, a gente tem o resultado da sociedade a qual nós temos hoje. Então, pessoal, inicialmente, para tratar um pouquinho sobre a questão da geografia histórica de Goiás, né? Uma geohistória de Goiás, eu comecei colocando aqui uma imagem muito interessante, que é Casa de Cora, que é uma das personagens muito significativas em Goiás, né? E para começar a dizer o seguinte, pessoal, quando eu fiz vestibular na UEG, né, caiu questões sobre a geografia de Goiás e caiu questão sobre Cora Coralina, né? Mas vamos tratar de uma forma mais geral aqui. Então, eu começo dizendo sobre a colonização brasileira, as entradas e as bandeiras, né? Todos vocês lembram, a colonização brasileira começou ali na faixa litorânea, e aí, a partir de interesses pessoais, a coroa portuguesa começou a permitir as bandeiras e as entradas, né? Existe uma pequena diferença aí, que as entradas eram de caráter específico da coroa portuguesa, né? A coroa portuguesa, ela financiava essas expedições ao interior do Brasil para poder obter recursos minerais, né, e também aprisionar indígenas, e as bandeiras eram de caráter particular, né, as próprias pessoas conseguiam se organizar e financiar a sua própria bandeira para poder entrar no interior do Brasil para buscar materiais preciosos, né, minerais, e também aprisionar os indígenas. Muito bem. O século XVIII marca o início da conquista do que a gente chamava, então, de Brasil Central, né? E aí, pessoal, o território goiano, né, passou, então, a ser conhecido por essas expedições, essas entradas e essas bandeiras, que eram expedições a fim de conhecer o território, é óbvio, mas também de buscar riquezas minerais, né? Então, dentro disso, a gente tem 2 figuras importantes, né? Que é o Bartolomeu Bueno da Silva, o pai, e depois o Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, né? Os 2 tinham o mesmo nome, e o pai descobre as minas de ouro aqui em Goiás, né? Por volta de 1682, ele passa por aqui, né? Consegue achar o ouro, né? Folheado no pescoço da
dos índios, né, das índias, brincos de ouro, e desperta um interesse muito grande em fazer a prática da mineração, né, e de buscar esses metais preciosos. E aí o que acontece é que ele volta para São Paulo para comunicar à coroa portuguesa e pedir uma autorização para poder fazer a prática da mineração, porém, lá ele morre, né, e acaba morrendo lá, só que nessa expedição ele tinha trago consigo o filho, que tinha aproximadamente 12 anos, etc. Então, esse descobrimento das minas ficou um marco. Depois, a gente só vai ter uma nova expedição em Goiás por bandeiras 40 anos depois, né? E esse Bartolomeu Bueno da Silva ficou conhecido como Anhanguera, que é um codinome, né? Diabo Velho na língua dos índios, né? E por que disso? Porque esse cara, quando ele olhou os minerais, né, no pescoço dos índios, ele disse o seguinte: vocês vão me mostrar aí onde é que estão esses metais preciosos. E os indígenas disseram que não ia mostrar, né? E ele pegou um prato ali com aguardente, colocou aguardente ali, riscou fogo no prato, o prato ficou pegando fogo, e ele falou então que iria colocar fogo em todos os rios ali das proximidades. Então os indígenas saíram gritando, né, Anhanguera, que significa diabo velho. Então isso ficou marcado na história de Goiás, é um fato emblemático, né, um fenômeno que aconteceu e que marcou o início, então, das bandeiras em Goiás. Ok? Então aqui, pessoal, a gente tem, então, um mapa que foi feito pelo professor Washington, aí de Iporá. Ele mostra, aqui, ó, deixa eu colocar um laserzinho aqui, ele mostra aqui, pessoal, essa expedição do Bartolomeu Bueno da Silva, né, o Anhanguera, o filho já em 1721, mais ou menos, né, e mostra aqui a bandeira que ele percorreu, inclusive, ó, vou colocar um zoom aqui, inclusive mostrando um pouco sobre o percurso que ele faz, né, que ele se perde aí nessa nossa região, né, a qual me inclui, eu sou lá de Israelândia. Então, ele passa por essa região aí de Pilões, né, e consegue encontrar ouro e diamante, né, e aí marca o processo inicial desse lugar. Bom, pode ser que eu esteja falando um pouco rápido aí, pessoal, tem muita coisa para a gente ver, e eu fiquei um pouquinho limitado, porque eu fiz a dissertação de mestrado com quase 200 páginas, né, sobre isso, e aí quando a gente vai, você quer falar tudo e o tempo não dá, e você tem que escolher o que você fala, né, e é isso aí. Mas aqui fica evidenciado, então, quando ele se perde no seu trajeto, antes de chegar lá no Arraial de Santana e fundar o Arraial de Santana em 1723, né, e ele passa aí, então, por Pilões e deixa o marco principal por aí, né? A gente tem aqui também uma imagem, né, de um livro do professor Moisés que mostra aqui onde é que o Anhanguera, né, o Bartolomeu Bueno da Silva teria se perdido, né, e visto ali um pouco, então, o processo do Rio Pilões ali, né, e o início de um quartel que foi feito ali, etc. Muito bem. Então, aí, uma coisa que eu queria destacar aqui para vocês, pessoal, nesse processo, é que as descobertas das minas fizeram com que fossem construídas ranchos, né, povoados ali em volta. Só que esse povoado era um povoado mais instável, né, que poderia ter naquele período. Por que um povoamento instável? Porque ele acompanhava o ciclo da mineração do ouro, né? Então, o que acontecia? Como o professor Palacin coloca aí, ó, o povoamento determinado pela mineração de ouro é o povoamento mais irregular e mais instável, sem nenhum planejamento, sem nenhuma ordem, né? Então, onde aparece o ouro, ali surge uma povoação. Quando o ouro se esgota, os mineiros mudam-se para outros lugares. Então, por isso que em Goiás, daqui a pouco a gente vai ver algumas imagens, por isso que em Goiás nós tivemos grandes... talvez a palavra grande não seria ideal, mas vários núcleos urbanos, sejam pequenos, né, que foram desse período da mineração, né? Por quê? Porque acompanhava a mineração, né? E aí a gente vai ver depois um ciclo ali, que acontecia primeiro uma mineração
de ouro e diamante. Depois, quando essa mineração ela entra em declínio, há uma nova atividade econômica, que é a pecuária, né, a ocupação das terras, e depois uma nova mineração, e depois a modernização da agricultura, com os grandes latifundiários, que a gente vai ver ainda na frente, né, seguindo um cronograma. Então, o que eu queria destacar nesse processo aqui para vocês era isso. Então, onde tinha mineração, tinha pessoas. Onde essa mineração se esgotava, essas pessoas migravam para outros lugares, embora restasse ali de reminiscência pouquíssimas pessoas. Ok? Aqui eu trago uma imagem para vocês, ó, dos principais arraiais e vilas do século XVIII, né? Então aqui a gente tem os principais, e olha só aqui que engraçado, né? Rio Claro, que era o nosso povoado aí da nossa região, é um povoado que tinha muito destaque no século XVIII, né? Do ponto de vista de mineração. Então daqui a pouco, eu acho que eu coloquei aqui na apresentação a quantidade de ouro e diamante que já foi retirado aí desse arraial. Ok? E aí, aqui, pessoal, vocês podem perceber que isso acompanha sempre os córregos, né, e os rios. Ou seja, o pessoal minerava nos rios, né, onde tinha esse minério. Então, aqui as principais vilas. Aqui, a economia desse período do século XVIII. Então, olha só, pessoal, a economia era baseada principalmente na mineração de ouro e diamante, mas, por outro lado, também tinha aqui o tabaco, tinha feijão, milho, café, que era, inclusive, produzido ali para um abastecimento interno, né, dessa galera da mineração, era produzido para esse abastecimento dessas pessoas, e inclusive era buscado também de fora, lá da Bahia, de outras regiões do Nordeste, alguns gêneros alimentícios, né, para poder abastecer essas pessoas que moravam nessas pequenas vilas, ok? E aqui a gente tem também a população urbana do século XVIII, aqui em Goiás, né? Então, os arraiais grandes, arraiais médios, arraiais pequenos, né, de 1 a 50 casas. O arraial aqui de Pilões, né, o Rio Claro, era um arraial que detinha aí de 1 a 50 casas, segundo essa cartografia aqui do professor Rocha. Então, aqui a gente consegue ver, então, que esse povoado ele vai acompanhar, então, né, essa prática da mineração. Muito bem. Então, a mineração em Goiás, ela teve o auge lá em 1750, né? De 1751 a 1770, a extração e exploração de ouro foi diminuindo drasticamente, né? Então, foi se esgotando ali as minas, né? E depois de 1770, perdão, a mineração entrou numa decadência, né, muito grande, o que provocou o abandono de muitos povoados, né? Não foi o caso do nosso povoado aí, ele teve o abandono de várias pessoas, mas ainda restaram algumas que começou agora a ter uma segunda atividade econômica que a gente vai ver a partir de agora, né? Que após a mineração, a economia goiana, nos séculos 18 e 19, passou a se dedicar mais às atividades ligadas à pecuária. Então, lembra, a gente tem uma atividade econômica, que é o ciclo do ouro, né, ali, o ouro e o diamante, e quando o ouro e o diamante ele não é mais rentável, quando ele deixa de ser atrativo, perdão, as pessoas começam, então, a ocupar algumas propriedades, né, para poder se manter, né, se sobreviver a partir de uma nova forma de vida, né, agora ligado mais à pecuária e à agricultura. Então, no século XX, Goiás desenvolveu a agricultura como principal atividade econômica, tá, no século XX, porém, durante as 3 primeiras décadas desse século, Goiás continuou atrelada à política oligárquica da Primeira República, né? Ou seja, os grandes coronéis que detinham os poderes, né, e detinham também as grandes propriedades de terra, essas propriedades de forma grilada, tá? Que isso fique claro para vocês, que em Goiás a gente tem, depois do Pará, ali, uma grande quantidade de grilagem de terras. E quando eu falo Goiás, lembre-se que Goiás ali, um pedaço boa parte do Tocantins, eu acho quase ele inteiro ali, ainda pertencia à capitania de Goiás, ok? Aqui, então, a gente tem a quantidade de ouro e diamante que foi extraído em Goiás, né, durante os períodos. Então, a gente pode ver aqui, ó, isso aqui é por toneladas, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, a quantidade de ouro de 1750
1849 até basicamente um quinquênio ali, né? Na verdade, 10 anos que a gente tem um auge aqui, né? Deixa eu colocar aqui um marca-texto. Então, aqui, perdão, esses 3 aqui é o que marca, então, a mineração em Goiás nesse período, e depois vocês podem observar que ele já começa a regredir de quantidade de ouro e de diamante, ok? Bom, habitantes na província de Goiás. Então, a gente tinha aqui, em 1849, cerca de 79 mil habitantes, e com o passar do tempo, né, 1900, a gente já tinha 255 mil habitantes. Lembrando a vocês o seguinte, pessoal, a população que tinha, do ponto de vista da mineração, era uma população instável. Então, onde tinha ouro e diamante, elas estavam ali, né? E por que esse número cresceu, sendo que a mineração diminuiu, professor? Pelo seguinte: outra atividade econômica entrou em cena, que foi a atividade pecuária. Então, várias pessoas saíram, principalmente ali do Sudeste, né, de Minas Gerais, São Paulo, os sulistas, né, vieram para essa porção do nosso território, o Centro-Oeste aqui, né, para poder conseguir terras, né, seja de forma griladas ou comprando, etc. Aqui um pouco mais para que a gente para que a gente pudesse observar, né, possa observar, perdão, a nível de Goiás, do Centro-Oeste, do Brasil e do nosso distrito aí, Diamantino do Rio Claro, né, a quantidade de pessoas, né, que foram sendo dinamizadas por esses processos econômicos. Muito bem, então, caminhando aqui mais um pouco para o final, né, com o início da concentração das terras nas mãos dos coronéis, as oligarquias surgem em Goiás, né? Então, quanto mais terras esses coronéis vão tendo, vai surgindo, então, as oligarquias, né? Que vão governar o território goiano. Muito bem, pessoal. Então, encerrando essa parte aqui um pouco da ocupação de Goiás, a gente tem, então, aqui, ó, um processo econômico, que é o ouro, né? Depois a gente vai ter um ouro e o diamante como processo econômico. Esse processo econômico entra em declínio. E o que vai acontecer, então? A gente vai ter o surgimento da pecuária. Beleza. A pecuária, ela começa a dinamizar dinamizar aqui o Estado, né? Só que existe uma força de retração muito grande na pecuária, que são os grandes latifundiários, que são os coronéis, né? Que acontece o seguinte: eles chegaram nas menores propriedades e tomavam essas propriedades dessas pessoas, né, na marra. E aí, então, a gente vai ter aqui um declínio do ponto de vista de quantidade de propriedade, e aí essas pessoas que não tinham, né, outra coisa para fazer, eles começaram uma nova mineração, e aí entrou num processo de distribuição das terras por um processo de reforma agrária, mesmo que pequena, e também por novas áreas que eles foram descobrindo, que teoricamente não teria dono, mas o dono seria a República, né, do Brasil, e aí entra a Lei de Terras de 1850, né, uma série de coisas aqui que não dá tempo da gente falar, visto o horário. Então, aqui, eu fiz um mapa para a dissertação, que eu coloco aqui para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho das cidades que foram emancipadas por décadas. Então, a gente consegue observar aqui, ó, as décadas, né, e quanto dessas cidades foram emancipadas, né. Então, eu chamo a atenção para vocês aqui de uma década em específico, que é a década de 50. E aí, o que acontece? Na década de 50, a gente tem 79 municípios sendo emancipados em Goiás. Bom, a gente está dando um salto aí, a gente vem desde lá dos Bandeirantes, né? A gente passou pelo declínio da mineração, viu que a pecuária começou a dinamizar, depois um pequeno processo da mineração, e agora chegamos aqui na década de 50, né? Antes da década de 50, eu preciso lembrar a vocês que teve a marcha para o oeste, né? Lá do Getúlio Vargas, que impulsionou essa população a vir para o centro-oeste. Porém, a gente tem aqui, na década de 50, 79 municípios que foram emancipados em Goiás nesse período. E aí, eu digo a vocês uma coisa: isso aqui aconteceu devido à construção de Brasília, tá? Então, a construção de Brasília fez com que esse processo de emancipação de municípios fosse muito grande, tá? Então, esse impulso de população para o estado de Goiás fez com que
houvesse uma grande quantidade de municípios sendo emancipados aí desse período, ok? E aqui, pessoal, começa uma das questões que a gente vai entrar na modernização da agricultura, que é o quê? Essas pessoas que vêm do centro-sul ali, ou até mesmo do sul, né, em busca de terras mais baratas em Goiás. Né? As terras aqui não tinham grandes valores comerciais e essas pessoas, então, né, vieram para essa porção do território para comprar terras em baixo valor agregado, ok? Então, aí, o que é que acontece? A gente vai ver algumas políticas econômicas para o incentivo à agricultura, né, quando a gente vai começar a estudar os incentivos, né, para a ocupação do cerrado, ok? Então, aí aqui, olha só, visto esse processo, a gente já consegue imaginar aqui da nossa cabeça um pouquinho sobre essa dinâmica, né? Vocês, principalmente do terceiro ano, já estudaram sobre esse processo histórico de Goiás, já conseguiram ver um pouco sobre o processo da marcha para o oeste, né, também, e agora a gente vai ver um pouquinho dessa modernização da agricultura. Então, veja só. Quando essa modernização da agricultura ela começa, né? E aqui eu vou deixar mais centralizado aqui as nossas discussões. A modernização da agricultura ela ocorre lá na década de 50, tá? Em meados da década de 50. Por quê? Pela Revolução Verde. Então, a gente teve a Revolução Verde, que foi um processo muito importante na agricultura, que foi a modernização do maquinário, que foi a intensificação dos fertilizantes, que foi também, em outra parte, a inserção de capital na agricultura, e tudo isso gerou, então, um boom de produção, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que foi? Né? Foi um marco histórico no espaço agrário brasileiro responsável pela reestruturação produtiva. Então, a gente tinha uma balança aqui, né, de produção, que ela vai se intensificar muito mais a partir de meados ali da década de 50, onde houve essa utilização intensiva da tecnologia e também do capital financeiro, ok? Então, a modernização da agricultura tem como característica a divisão do trabalho, ela tem como característica a mecanização do território, ela tem como outra característica a reprodução ampliada do capital. Então, quando a gente consegue entender essa modernização agrícola, a gente precisa entender que o trabalho agora é dividido, né, naquela divisão, na DIT, Divisão Internacional do Trabalho. A gente precisa compreender que agora o território ele é mecanizado, ou seja, a mão de obra, principalmente a mão de obra, né, ela é deixada de lado pela utilização das máquinas, né? Então, essas pessoas são expulsas do campo, que a gente chama de êxodo rural, mas não é um êxodo rural, eu gosto de chamar de expulsão do campo, que essas pessoas foram expulsas, né? E ela traz como consequência, olha lá, a destruição do meio ambiente em detrimento do capital, né? Por que em detrimento do capital? A gente sabe que o objetivo do capitalismo é o lucro, né? Então, com isso, a gente vê a concentração de terras, né, nas mãos de grandes latifundiários. Então, poucas terras na mão, de poucas pessoas, porém essas terras têm de tamanho territorial uma enormidade de hectares, né, e de alqueires. Então, a gente tem conflitos, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o caderno da CPTEC que saiu ontem, né? Que vai mostrar um pouco dos conflitos no campo. A expropriação dos trabalhadores rurais, essa expulsão, né? As desigualdades sociais que essas pessoas vão sair do campo e vão para as cidades, inclusive isso vai ser uma questão que a gente vai discutir, tem uma questão aí que fala sobre isso, né? Então, essas pessoas, elas vão para as cidades, elas não têm moradia digna. O que ela foi expropriada, né? Ela foi expulsa. A grana que esses latifundiários pagaram, se pagou, né? É muito baixa se comparado ao que valia de fato, né? A gente tem como consequência o uso intensivo do agrotóxico, a gente tem a precarização nas relações de trabalho, a gente tem
um perigo muito grande que é a segurança alimentar, né? Ou seja, então eu vou produzir uma commodity apenas, né? Eu só soja, eu só milho, né? E vou colocar em xeque a pequena propriedade, a produção familiar, aquela que está em 70% de quantidade em nossas mesas diariamente, ok? A insustentabilidade ambiental inviabiliza a reforma agrária, né? Ou seja, os grandes latifundiários tampouco vão conseguir ter as suas propriedades ali. Perdidas, né? Na verdade, não perdidas, né? Porque quando é passível de reforma agrária, as propriedades não têm documentação, né? São propriedades irregulares. Então, a gente tem aí a modernização do campo, né, que visava aumentar a produção e a produtividade, sem levar em conta todos os efeitos socioambientais e culturais advindos desse modelo de produção. Então, as consequências esperadas. O que a gente esperava dessa modernização da agricultura? Um desenvolvimento econômico através da expansão da produção agrícola no país e do setor industrial, né, e produzir culturas que geram superávit na balança comercial, ou seja, a gente vai vender muito mais do que aquilo que a gente compra. Essa era uma das coisas esperadas pela modernização da agricultura, né? E, para além do discurso do crescimento da produção agrícola no país, o processo de modernização no campo promoveu instrumentos indutores da desigualdade social, modelo destrutivo de produção do agronegócio. Veja só. Essa modernização, então, começou no sul do Brasil na década de 50. Em pouco tempo, promoveu uma mudança no perfil agrícola, ou seja, o que eu produzia, vamos supor, 10 sacas de soja no hectare, agora eu estou produzindo, sei lá, 50 sacas de soja no hectare, né? O principal produto é a soja. A década de 70 começou a expandir para as regiões do Cerrado, né? Então, o nosso Cerrado, ele começou a ser muito devastado, né? Desenfreadamente por por esse capital financeiro, né, de produção agrícola em larga escala. A década de 90 territorializou os estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, o que a gente chama de Matopiba, a gente vai ver também sobre o Matopiba, né? Em 1990 expandiu-se também para as regiões, né, mais ao norte do Brasil. E agora, né, antigamente, a galera, né, os grandes produtores, escolhiam regiões de chapada, né, de relevo mais plano para poder produzir a soja. Hoje a gente vê que nem isso mais está impedindo a soja de adentrar cada vez em lugares mais irregulares, né? Ou seja, com a modernização agrícola, a gente vê a soja sendo levada até mesmo para lugares onde tem morros, né, serras, etc. Então, aqui o agronegócio, né, deve ser compreendido e analisado como uma versão contemporânea do capitalismo no campo, né, correspondendo a um modelo no qual a produção é organizada a partir de alguns fatores que eu elenquei aqui, que eu acho importante a gente relembrar quando a gente vai falar sobre as questões do agronegócio e modernização da agrícola, né? As tecnologias, o capital, a grandes extensões de terras, pouca mão de obra, integração com a indústria, circulação da produção em outros países, mobilidade do capital produtivo e financeiro, exploração do meio ambiente em detrimento da produção do capital. Então, tudo isso aqui corresponde ao agronegócio, daquilo que a gente chama do agronegócio, né? Só que, por outro lado, o agronegócio, ele representa, né, na verdade, ele representa muito na nossa balança comercial e no PIB, e ele representou no ano passado 21% do PIB brasileiro, né? Então, 21% é uma porcentagem expressiva de um determinado setor econômico, né? E, por isso, o agronegócio, eu costumo dizer que é um pouco querido aí por uma bancada, né, e também pelos poderes maiores do Brasil, aí, presidente da República. Bom, aqui o termo começa a ser utilizado no Brasil na década de 1980, né, e visa a produção de commodities globalizadas. Quais são essas commodities, né? A soja, o milho, né, o sorgo.
visa a produção em larga escala e tem apresentado resistência às crises no Brasil. Então, assim, o agronegócio, ele se autodefende muito, né? E tem como uns slogans, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né? E aqui tem um teórico, né? O Matos, ele coloca que a tal propaganda é enganosa ao dizer que o agronegócio gera riqueza sem mencionar que é concentrada. Então, ou seja, o agro é tech, o agro é pop, mas para quem? Quem se sente tech? Quem se sente pop com o agronegócio, né? Se não é apenas os grandes latifundiários, eu não sei quem é, né? Então, pergunta para a pessoa que dirige o trator se ele acha que o agro é tech. Como o agro é tech para ele? Como o agro é pop para ele, né? Então, assim, pergunta para a cozinheira que cozinha para a galera que vai trabalhar no agronegócio. Pergunta se o agro é pop para ela, né? Então, assim, pergunta para aquele senhor que foi expropriado, que foi expulso do campo por detrimento do agronegócio, se o agro é pop, se o agro é tech para ele, né? Então, assim, são algumas questões que aparecem na mídia, mas que nós precisamos olhar com olhos diferenciados, enxergando os dois lados da moeda, ok? Então, eu coloco aqui, ó, a modernização do campo via agronegócio constitui uma falsa imagem de progresso e do desenvolvimento rural. Ou seja, esse agronegócio aí, que é posto, ele é concentrador de mão de obra, né? Concentrador de riqueza e concentrador de capital e de propriedade, tá? Aqui eu coloquei essa imagem para que a gente possa observar um pouquinho e ver, pessoal, inclusive eu acho, assim, para mostrar um pouco para vocês, o quanto que o Brasil injeta de dinheiro no agronegócio, né? E aí eu fico na dúvida, Caio, fico na dúvida, Edilane, eu fico na dúvida, Laura, se o agronegócio ele se sustenta sem o empréstimo do governo federal. Eu acho que poucas propriedades conseguem se manter e sobreviver sem um empréstimo do governo federal. Então, olha só, o Plano Safra desse ano, né, de 2020 para 2021, injetou 236 bilhões na economia do Brasil a partir de empréstimos para os grandes produtores. Aí eu pergunto para vocês, será que o seu Joãozinho lá, que tem 2 hectares, que produz lá da agricultura familiar, que produz alimento que vem para a nossa mesa, será que ele tem dinheiro a esse crédito? Será que ele tem acesso a esse crédito? Será que a burocracia para ele conseguir lá 5, 10 mil reais é pouca, né? Ou é muita? Né? Então, a gente consegue ver que é um investimento segregado, é um investimento que prioriza os grandes latifundiários, né? E que, em muitos casos, esses grandes latifundiários não pagam isso aqui não, pessoal. Quem paga é eu, é você, né? Que a gente paga os nossos impostos e os impostos vai para esses empréstimos que é gerado para esses grandes produtores, né? Muito bem. E aí aqui, né, uma dessas regiões novas agora, né, além da Amazônia, que é o Mato Piba, isso aqui é muito recente, essa região aqui do Mato Piba, ela está devastando o que resta de cerrado nessa região do Nordeste e do Norte do país, né, assim, já vi produtores de soja gravando vídeo falando que vai indo ao norte do Brasil para produzir soja, vai derrubar tudo e só vai parar quando chegar no mar. E olha que se tiver tecnologia para produzir no mar, eles vão produzir no mar, né? Então, assim, é uma coisa assustadora esse modelo capitalista de produção, é uma coisa que deixa a gente muito preocupado, né? Porque isso envolve também a nossa soberania alimentar, aquilo que vai de fato para as nossas mesas, né? E aí, aqui tem, né, os correntões que acaba derrubando tudo que tem no cerrado para a produção de soja, né? E aí eu pergunto para vocês, como nós somos beneficiados por isso, né? Eu me sinto completamente prejudicado com esse modelo produtivo. Mas eu falo, professor, mas você se sente assim porque você não tem grana, não vai comprar propriedade, não vai produzir em larga escala. Mas espera aí, o que eu estou produzindo? Eu estou produzindo soja, né? Que depois isso vai virar farelo para alimentar a vaca na China, para alimentar
animais na China ou em outras partes do Brasil, do mundo, né? Então, assim, como que você se sente do ponto de vista alimentar com essa produção em larga escala, né? É uma produção que poupa mão de obra, é uma produção que expulsa pessoas do campo, é uma produção que acaba trazendo para as cidades pessoas que não vão conseguir se manter aqui, eles conseguiam se manter lá na pequena propriedade, produzindo seu alimento, né? Aí vem para as cidades, vai ter que pagar aluguel, nem sempre vai conseguir emprego, e aí vai gerar um monte de problemas urbanos que a gente tem, né? Que não são, de fato, problemas deles. Ok? Bom, aqui tem algumas coisas, pessoal, do ponto de vista resumido, não vai dar tempo de falar sobre isso aqui, né? O agronegócio e problemas ambientais no campo, né? Que a gente tem aqui, a cadeia produtiva do agronegócio, aqui daria para a gente falar só uma aula sobre isso. O processo da Revolução Verde, né? Que entraria aqui do ponto de vista da produção de agrotóxicos ali, né? Da utilização de agrotóxicos. E aí, aqui faltando 15 minutos, eu gostaria de trabalhar duas questões com vocês, muito tranquila, né? Essa questão eu peguei desse livro aqui, que eu ganhei esse ano, enquanto estava ministrando aula numa escola particular aqui de Jataí, Enem por habilidades, né? Então, isso aqui veio para a gente trabalhar com os meninos do ensino médio, né? O terceiro ano, e eu trouxe aqui essa imagem para você, essa questão para vocês, para que a gente possa trabalhar. Então, olha só, visto tudo aquilo que a gente viu, né, vamos imaginar aqui, vamos olhar primeiro para a charge, né? Tem aqui a Monsanto, né? Eu não sei se eu mencionei, acho que não mencionei a Monsanto, mas para dizer que a Monsanto é uma das maiores multinacionais que existe, né? A Monsanto, ela compra a produção dos produtores 2, 3 anos para frente. Então, 2, 3 anos para frente dessa produção de soja, por exemplo, que está tendo aqui em Jataí, já está sendo compra, ou efetivamente já está comprada pela Monsanto, né? E vendida, né? Eles compram a preço de hoje e vai vender, se o dólar estiver mais alto daqui 2 anos, eles racham de ganhar dinheiro, né, com isso. Então, aqui, ó, a Monsanto, né, colocando aqui, ó, vai ter que comer na minha mão, né, as sementes. Por quê? Porque eles acabam tendo investimento em sementes, em melhorias das sementes, né, para produzir em larga escala. Então, olha só, na charge, verifica-se a realidade agrária brasileira a partir da Revolução Verde, né, por volta da década de 1960, quando a fronteira agrícola chegou ao centro-oeste e à Amazônia. Esse processo trouxe um importante incremento econômico, mas expôs, olha só, então colocou uma realidade do setor agrário nacional quando? Então está dizendo assim, ó, esse processo trouxe importante incremento econômico, mas expôs uma realidade do setor agrário nacional quando? Né? Então, o que isso aqui está dizendo? Está dizendo que quando a Revolução Verde chegou, o agronegócio brasileiro expôs algumas fragilidades, né? E que fragilidades são essas? Então, vamos analisar aqui. Eu gosto de trabalhar muito com exclusão. Então, eu vejo, né, uma questão, se ela me permite trabalhar com exclusão, eu gosto de trabalhar com exclusão. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então, aqui o que esse processo trouxe de cenário para nós a partir da Revolução Verde, né? Então, ele elevou a capacidade de exportação nacional, elevou, né, porque produziu mais, melhorando a produtividade, melhorou, mas tornando o produtor dependente das empresas multinacionais. Opa, aqui está mostrando que a Monsanto, né, é uma empresa multinacional e está mostrando aqui um produtor dependente, ó, vai ter que comer na minha mão. Então, essa questão aqui, de repente, pode estar certa. Então, vamos deixar ela aqui mais ou menos certa, né? A B, ocasionou grande fluxo de capital para o setor rural, subordinando a cidade ao campo. Pessoal, a cidade não é subordinada ao campo. Há uma relação campo-cidade de interdependência. Tanto a cidade depende do campo, quanto o campo depende da cidade. Por meio do agronegócio e eliminando os latifundiários. Pessoal, não eliminou os latifundiários, aumentou os latifundiários com a modernização agrícola. Facilitou a produção da agricultura familiar,
sem necessitar de grandes investimentos. Opa, então como que facilitou sem grandes investimentos, né? Ampliando o lucro e as exportações agrárias. Pessoal, a agricultura familiar nem sempre exporta em grande quantidade. Isso vem para a nossa mesa, para 70% daquilo que a gente come é da agricultura familiar do mercado interno, tá? Então isso aqui também não cola. Promover o desenvolvimento de tecnologia, de técnicas e tecnologias, beleza. Eliminando o desemprego, poxa, eliminando o desemprego, né? Se expulsou pessoas do campo, como é que está eliminando o desemprego, né? E favorecendo a agricultura familiar. Não, ó, eliminando o desemprego aqui, a gente já elimina essa questão. E desenvolveu a capacidade de elevar a produção por meio do agronegócio, tá certo? E promoveu uma equitativa distribuição das terras. Bom, se eu estou falando de grandes propriedades, de modernização agrícola, eu estou dividindo terra? Não, eu estou concentrando terras, né? Então, isso aqui também estaria errado. O que restou para a gente aqui, né? Expôs, então, o quê? Elevou a capacidade de exportação nacional, melhorando a produtividade, mas tornando o produtor dependente de empresas multinacionais, como nesse caso aqui, a Monsanto. Beleza? Vamos lá para 2. Acho que esse aqui é um trecho de uma música, que também está nesse Enem para as habilidades, e essas questões são bem recentes, viu, pessoal? Vamos lá. Então, latifúndios gigantescos que se espalham por esses campos vazios. A fome, a dor, o desemprego, a morte se agigantam nesse gigante Brasil. Pontes, viadutos, ponto de ônibus viram lares tão sombrios. Uma chamada proletária sonha com a reforma agrária. Corações batem a mil. Muito bem. Esse é um trecho de uma música que está questionando também um pouco sobre esse processo de exclusão dessas pessoas do campo, né? Por quê? Porque está dizendo aqui, ó, a fome, a dor, o desemprego, né? A morte se agigantam nesse gigante Brasil. Esses campos vazios. Os latifúndios gigantes, né? Então, os grandes produtores. Como retratado na letra da música, a partir da década de 1960, as novas tecnologias no processo de territorialização da produção agrária trouxeram como impactos nocivos, então, ó, trouxeram como impactos nocivos, né? Então, a gente já sabe que aqui a gente está querendo saber o que de 1960 trouxe como impactos nocivos às pessoas. Então, ó, um decrescimento na produção de alimentos? Decrescimento? Não. Na verdade, cresceu a produção agrícola, né, e, consequentemente, a produção de alimentos também. Redução das exportações de commodities? Não, pessoal, aumentou a produção de commodities, né, com a modernização da agricultura. Uso de mão de obra de baixa qualidade? Bom, pessoal, a mão de obra cada vez mais ficou tecnificada, né, e essa mão de obra de baixa qualidade acabou sendo expulsa do campo, né? Então, isso aqui também não é verdade. Aumento do desemprego no campo, é uma coisa que pode acontecer, e o êxodo rural, a expulsão das pessoas do campo. Então isso aqui também aconteceu, então vamos deixar isso aqui marcado para a gente ver. Formação da Liga Camponesa, né? A Liga Camponesa foi a formação de uma estrutura agrária, né? Lá pelos comunistas, né? E dos conflitos agrários. Bom, beleza, isso aconteceu também, mas como a gente está vendo aqui os impactos nocivos, ou seja, aquilo que foi de ruim, a formação da Liga dos Camponeses, né, e dos conflitos agrários, do ponto de vista cultural, isso aconteceu mesmo no Brasil e não foi a partir de 1960. Os conflitos agrários aqui a gente já tem há bastante tempo, ok? Então, eu excluo essa questão aqui também. E restou para mim o aumento do desemprego no campo, né, a partir de 1960, com a modernização, tenho mais tecnologias, mais maquinário, e com isso eu vou diminuir a mão de obra, colocar máquinas para poder fazer o trabalho, né, e consequentemente vou expulsar, a partir do êxodo rural, essas pessoas do campo e vou
expulsá-las do campo para as cidades, né? Vou levá-las para as cidades, e aí lá ela está a Deus dará, né? Como a gente pode dizer. Então, era isso, mais ou menos, né? Que a gente tinha para poder trabalhar para vocês. Dava para poder aprofundar um pouco mais naqueles resumos ali, né? Mas visto a questão do tempo, né? Acho que de repente, uma outra oportunidade, a gente pode voltar para falar só sobre o processo histórico, ou de repente só sobre a agricultura, né? O processo da agricultura, da agroindústria e da industrialização no Brasil, né? De repente a gente pode trazer. Então, aqui como temas mais cobrados do Enem, né? Isso, segundo a estimativa de um canal da Beduca, a gente tem aqui, ó, estruturas produtivas do mundo e no Brasil, onde entra essa questão que a gente discutiu, do agronegócio, da agroindústria, das grandes multinacionais, né? Agricultura, geografia urbana e populacional, globalização, cidadania, cartografia, estrutura da terra. Então, olha só, entre as 7 primeiras coisas mais importantes que já caíram de geografia, né? A gente já trabalhou hoje 1, 2, 3, né? Então, dos 7, a gente trabalhou 3 temas, mesmo que de forma muito superficial, mas deu para vocês entenderem um pouquinho. Depois tem fontes de energia, né? A geografia mais física, hidrosfera, domínios os domínios morfoclimáticos, né, brasileiros, domínios ambientais no mundo, questões ambientais e atualidades. E para encerrar, eu deixo aqui uma mensagem para vocês, que não é da professora Martine Droleus, da Universidade de Paris 3, ela esteve aqui em Jataí um tempo, e ela trouxe essa mensagem que eu sempre achei muito interessante, né? Então, não há uma geografia sem história, tanto quanto não há uma verdadeira história sem geografia, ok? Pessoal, eu fico à disposição, caso alguém tenha alguma questão, alguma dúvida, eu agradeço pela paciência de estar aí ouvindo, né? Fica de forma muito rápida, a gente quer trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo, acaba atropelando outras, né? Mas agradeço pela oportunidade, professor Caio, professora Laura, professora Edilane, de estar estendendo esse convite para que a gente possa falar um pouco sobre algumas questões, né? E pensar juntos a lógica do espaço brasileiro, né? Da lógica do capital. E, de repente, no futuro, a gente pode voltar para poder falar sobre algumas outras questões. É isso, muito obrigado. Iago, eu agradeço, né, a sua participação. Você aceitou, né, de bom grado o meu convite, que é de que você esteve aqui em casa, e eu fico imensamente feliz, né, de ver, como você disse, eu fui seu professor e fico muito feliz de ver que você, graças a Deus, se tornou uma pessoa de bem, uma pessoa bastante sábia. Gostei muito da sua aula, né, um dia você já ter sentado me ouvindo, e hoje eu fiquei muito feliz em ouvir você, assim, até me emocionei com a sua aula, gostei muito. E eu espero, né, que você continue essa pessoa muito, muito maravilhosa que você é, e continue, né, que com certeza você terá um futuro muito brilhante. Continue estudando. Eu quero agradecer também, né, os alunos que participaram dessa aula. Foi uma aula muito proveitosa, que tenho certeza que vocês vai ter muito proveito. Agradecer também os professores, né, alguns colegas, a Kênia também está, Maria Barreto está participando aqui com nós, a coordenadora Solange. Então, assim, é muito importante essa participação. E eu espero que outro dia você possa aceitar novos convites nossos. Com certeza nós vamos convidar, assim que tiver outras oportunidades, estaremos convidando você, sim. Caio, quer falar também? Muito obrigado, Edilane, rapidinho aqui, só para dizer que foi uma semana muito turbulenta, com muitas coisas a fazer. Tem 2 bancas de TCC essa semana e eu ainda nem li os trabalhos ainda. Então, assim, eu preparei uma coisa, assim, extensa, né? Mas falei, poxa, deixa eu falar uma coisinha, um pouquinho de cada coisa aqui, que de repente a gente consegue ter um proveito, né? Mas eu agradeço pelas palavras, Edilane, e você sabe, né, que uma participação disso aqui, de onde eu estou hoje, é graças a você, por todo o suporte que você, o Fábio, me proporcionou,
e isso foi um degrau na minha carreira para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, sou completamente agradecido por isso. E muito feliz de hoje estar aqui como colega, né? Também o Caio aqui, com a Laura, com a professora Kênia também, que foi minha professora. Então, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz. Que bom, eu também fico muito feliz. Só falando, o Iago é quase um filho meu. Ele trabalhou um tempo com meu esposo, assim, e a gente é praticamente uma família. Fico muito feliz mesmo, imensamente feliz de ver o sucesso do Iago. Iago, quero te agradecer, né? E agradecer os alunos do colégio que atenderam ao nosso convite, aos colegas professores que estão aí junto com a gente nessa jornada, né? E te falar, Iago, que foi maravilhosa a sua aula, né? Eu lembrei do Iago ministrando aula na minha sala. Foi muito gratificante, muito bom, viu? Valeu demais. E qualquer coisa que você precisar, nós estamos por aqui, tá? Sempre ao seu dispor. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado mesmo, pessoal. Muito bem. E assim, qualquer coisa também que precisar, a gente está aqui. Estou como professor no Instituto Federal também. Estou aqui na coordenação aqui também de outra escola e professor também nessa escola. E qualquer coisa que vocês precisarem aí também, de material, alguma coisa nesse sentido, a gente tem aqui algumas coisas que de repente pode estar auxiliando também nas aulas, né? E aí a gente coloca aqui sempre à disposição. Sei porque a Edilane já me ajudou muito com algumas coisas aí. Mas enfim, é isso. Gente, obrigado. E uma coisa aqui que daqui uns dias a gente escreveu um livro, né? E o livro é a dissertação que se transformou em livro. Ela já está em processo de impressão. Então, daqui uns próximos 10 dias, provavelmente, a gente vai ter aí um livro, né? Mais um livro para poder contar sobre a geohistória de Goiás e dessa nossa região. E vou fazer questão de levar um para essas pessoas que foram os meus professores, né? Que eu tenho uma estima muito grande e hoje sou o resultado disso. Então, daqui uns dias eu vou passar por aí para poder presentear vocês com isso. É isso, obrigado, gente. Que bom, Iago. Então, a gente, mais uma vez, te agradece, né, por esse momento muito bom. Agradeço novamente os alunos por essa participação, todos que participaram. Então, está encerrado o nosso aulão de hoje. Boa noite, Iago. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite, professora.